Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, o blog O Santo Nome, é o blog do João Maria Dario Top, sou eu. Estamos aqui para mais uma videocast ou podcast. Você, professor, professora, seja bem-vindo. Você, aluno, estudante das licenciaturas, incluindo pedagogia, você, psicomotricista, psicopedagoga, professor de educação física, professor de educação artística, de música, pai, mãe, curioso da educação, você, assinante do nosso blog, que você assinou pelo e-mail, obrigado. Você que assinou pelas mídias sociais, obrigado. Você do Orkut aí, está firme e forte. E vocês da comunidade do Yahoo Resposta, obrigado pela visita que vocês fazem, tá bem? E voltamos ao Facebook. E hoje vamos falar, meus amigos, minhas amigas, sobre essa onda de manifestações que ocorre pelo país afora. Estamos tentando falar sobre esse assunto, mas o vídeo não fica do jeito que gostamos que ficaria, né? Então nós estamos tentando fazer e colocar dados para você que às vezes a gente esquece de colocar, né? Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo momentos no nosso país que estamos à véspera praticamente das eleições, né? O transporte público, na verdade, não é público, é privado. Uma empresa particular, né, tem uma concessão e ela, né, através dessa concessão, vai explorar os meios de transporte e você vai pagar uma tarifa, uma taxa para ter esse benefício, correto? O governo, por seu lado, né, ele vai cobrar imposto, além de dar a concessão, ele vai cobrar o imposto dessa pessoa e vai criar leis para ir cerceando a cada vez mais, né, o empresário. Se surgisse uma lei que a frota de ônibus teria que ser renovada de 3 em 3 anos, o que ocorreria? Será que teria o caos? Mas esse pessoal é capaz de fazer qualquer coisa. É um ponto para você pensar. E nós vivemos num regime de economia, meus amigos e minhas amigas, fascista. Esta é a palavra, você se assusta, mas essa que é a palavra, fascista. O fascismo criado por Mussolini, tudo para o Estado, nada fora do Estado e ninguém contra o Estado. E o símbolo da bandeira de Mussolini era o machado usado no Império Romano. Ele tinha pretensão, né, Mussolini, de restabelecer o Império Romano através dele, né? E o símbolo do romano de poder era o machado, que tinha um feixe de varas envolvido nesse machado. E essas varas são a população, né, admirando o poder do Estado. Você suprime a sua individualidade e age no coletivo, em direção ao Estado. E numa economia fascista, a economia vem de oikos, que é casa, e nomos, norma, regras da casa. Nas regras da casa de Mussolini, ele descobriu o quê? O comunismo não deu certo por quê? O governo tem as empresas todas são empresas do governo. Isso aí ele descobriu que gera prejuízos e não dá lucro. Isso aí não vai ter lucro, não vai dar em nada, né? E o que ele fez? Ele deu concessão para os empresários, né, para explorar a economia, e nessa concessão ele cobrou impostos desta turma. Só que numa mentalidade desse tipo aí, a taxa de imposto vai aumentando cada vez mais. Porque eles têm uma linha meio marxista também. E Marx fala que você tem que tomar uma propriedade privada. E como que você toma? Com um aumento lento e gradual do imposto. O governo não faz a manutenção dos ônibus, né? Não paga os funcionários, ganha mais do que se tivesse a companhia de ônibus, né? Você lembra aí, você que é de São Paulo, da cidade de São Paulo, existia a CMTC, né? Só dava ônibus da CMTC para cima e para baixo, né? Era da prefeitura. Hoje em dia tá devagar, né? É muito custoso bancar tudo isso e ter lucro, não é verdade? E outro ponto para você pensar é que dessa economia fascista, o governo vai facilitar a vida de certos empresários para que ele consiga ir comprando outras empresas para eliminar a concorrência. Você lidar com um empresário forte, que vale mais do que 1000 empresas pequenas, vai ser melhor para o governo na taxação de imposto.
Compreende a questão? Então vai ficar mais fácil. Nós vemos pipocar aqui no Brasil. Se você olhar ao seu redor, você está percebendo que muitas empresas são uma empresa só. A Citroën, se não me engano, a Renault é a mesma coisa. Então você não tem concorrência, mas esta dinâmica de uma aparente concorrência faz parte da estratégia das tesouras. Você está envolvido. A tesoura corta por cima e corta por baixo. E é um objeto só. Qualquer lado da tesoura vai cortar. Então, faz de conta que tem uma concorrência e você se impressiona com isso e vai. O Pão de Açúcar aí comprou quantas empresas já? Um monte aí. Estavam querendo comprar Casas Bahia também, né? Se já compraram, né? Não sei. Daqui a pouco o Carrefour, esse pessoal vai se fundir tudo numa bandeira só. Eles só não vão mudar o nome para não ficar muito na cara. Mas no regime desse tipo de economia, a tendência vai ser essa. E do nada surge empresário que de repente começa a ficar famoso e rico pra caramba, né? Porque isso aí faz parte dessa estratégia. E numa estratégia desse tipo aí, no regime fascista de economia, você vai dando uma pequena margem. Se o empresário falhar, é culpa dele. Se ele ter sucesso, o governo lucra com isso e o governo vai fazer propaganda em cima disso. Compreende a questão? Então o governo vai ter o dinheiro dele, as coisas da casa, as regras da casa vai ficar com o empresariado, o setor privado, e nesse sentido você consegue obter dinheiro para se perpetuar no poder e fazer a propaganda. Essa que é a questão, fazer propaganda. No regime socialista, no regime fascista, esse tipo de governo vai gastar muito com propaganda, com marketing, né? É isso que eles vão fazer. E eles vão começar também, eles começam a aparelhar o Estado. Falamos sobre isso em outro vídeo, né? Colocar em certos pontos, em certos sindicatos, pessoas que vão mobilizar a população, né? Em ONGs que vão mobilizar a população, dentro da polícia. Como que você comanda a polícia? O policial está lá, entrando, saindo, o policial fica, mas o que muda é o secretário. Então se você mudar o secretário e colocar uma peça-chave ali, você pode manipular, olha aí, uma ação legítima, pelo poder, pela política. Assim como nos escritos de Max Weber, a dominação legítima. E nesse sentido, o que ocorre? Porque essas manifestações estão em sintonia pelo Brasil afora, né? Temos um regime fascista de economia, né? Temos, por um outro lado, o imposto que o governo vai estar sempre aumentando, né? Isso aí vai gerar inflação. Os juros também, as taxas de juros estão aumentando, né? E o que acontece? O empresário vai cobrar de alguém. Só que o governo, se o governo fosse dono das empresas de ônibus, ele ia ser o culpado. Mas ele é dono indiretamente, porque ele deu a concessão, cobra imposto, ganha com isso, só que ele não é onerado nesse quesito de aumento. É só o empresário. Aí você, cidadão, pensa que quebrando um ônibus está quebrando o patrimônio do governo, mas não é do governo. É de uma empresa privada. Você está dando prejuízo para alguém. Você entende? Fazer manifestação desse tipo é violenta, né? E a polícia militar está sendo achincalhada. Os meios de comunicação estão detonando. Salvo alguns pontinhos ali, né? Que nem no Datena. Mas, olha, que tenta mostrar também um pouquinho o lado da polícia, né? Mas você vê que é detonar a polícia, né? A segurança pública. E o secretário, em vez de ele colocar um contingente de policiais adequadas para o enfrentamento dessa manifestação violenta, coloca poucos policiais. E teve policiais feridos aí, gente. Ninguém fala nada por esse pessoal. Um monte de policiais feridos aí, cara. E ninguém noticia isso. Mas que covardia é essa? A gente vai assistir isso aí calado? Pergunto a vocês. Policiais feridos, mas não tem importância. Não é gente, parece, né, policial? Você depreda o patrimônio público. Tá tudo certo, é isso aí mesmo. A manifestação é para isso. Por causa do aumento da tarifa, você tem que quebrar as coisas, o patrimônio de outra pessoa, que não é do poder público. Mas o que é isso agora? Impedir o trânsito?
A pessoa queria chegar cedo em casa, não pôde chegar. Olha isso aí. E a gente tem que aplaudir tudo isso aí de pé. Então isso aí foi orquestrado, né? Tem pessoas estrategicamente colocadas em certos lugares do Estado, das repartições, das secretarias de segurança, de educação, dos sindicatos, em ONGs, que eles vão fazer mobilizar a população, e a população é que nem um touro, vai seguir o pano vermelho. E por que isso, gente? Porque ano que vem é eleição. E qual vai ser o tema da eleição ano que vem? Vai ser se o governo federal chegar assim, a gente vai diminuir a taxa de imposto para diminuir, né, o preço da tarifa de ônibus. O que pode acontecer aí? O governo fica bem na fita, né? E outro lado, o governo fica bem na fita com isso, para usar como trampolim para se manter no poder, e vai usar o que depois? A violência nos estados. Meus amigos, vejam os estados como estão inseguros, nossa polícia não está equipada, temos que ter um governo com a mão forte, e o governo federal não vai tolerar esse tipo de coisa. Olha aí, olha que bonito. Sair bem na fita assim, né? Aí fica fácil. Então vamos usar esses episódios, vamos usar como trampolim para discussão na próxima eleição da segurança pública, gente. Mas isso aí foi tudo planejado pelo partido que está no poder. Ele vai usar isso contra os candidatos. Vai usar isso aí como pano de fundo. Essa estratégia antiga já, mas dá resultado, e sempre eles a utilizam. E esse pessoal é coligado com as Farc. Por que eles são coligados com a Farc? Mussolini, como dizia, tinha os camisas negras, que eram pessoas dos seus... Então as pessoas tinham medo, né? Então se um jornalista tentar falar alguma coisa também, assim ele pode amanhecer daquele jeito. Então você está aí, nesse regime aí, desse tipo aí, você acha que não está virando totalitarismo isso aí. Você acha que está tudo bem desta forma. Então essas manifestações foram orquestradas. O verdadeiro culpado é o governo, com essas taxas de impostos, esse aparelhamento ideológico do Estado que está ocorrendo. O secretário de Segurança Pública está fazendo um desserviço à população de São Paulo e outros estados, né? A PM, o guarda lá, em crise está ali, estava lá com pouca gente, um contingente que não é para fazer frente a uma manifestação daquele tamanho. E o que ocorre? Alguns desses saíram feridos, mas ninguém lembrou deles, né? Você que lembrou, você que orou por eles, parabéns. Eu lembro uma época que eu morava em Salvador, a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, fizeram greve, parece, na época. Faz um tempinho, foi acho que em 98, mais ou menos. 97, 98. Olha, foi um caos na cidade. Então, você acha que está ruim com eles, pior é sem eles, viu? Então, a polícia, você que é policial, está sendo desprestigiado, né? Por dentro e por fora. É uma pressão por cima, uma pressão por baixo. Por baixo a imprensa e a população detona vocês. Por cima esses secretários aí que fazem certas coisas que, olha, não sei se está favorecendo, ajudando vocês. Então, esse pessoal não representa vocês, não. Vocês têm que se politizar mais aí, gente. Está na hora, Brasil, de vocês se politizarem. Entenderem que isso é uma manobra política. E se você não entende o jogo político, você está fora. Você vai sempre ser enganado. Você vai seguir as pistas que o adversário quer que você siga. Olha lá. Agora é isso aí. E o problema do Brasil vai ser resumido à segurança pública, né? E também a tarifa de ônibus, que alguém diminuiu o imposto. Mas o imposto, ninguém faz passeata para diminuir o imposto, né? Que esse é o grande causa aí do Brasil, é essa taxa de imposto que vem aumentando. Você trabalhava, teve uma época 3 meses do ano para pagar de imposto, depois trabalhava 4 meses do ano para pagar imposto, depois teve uma época que era 5 meses, e hoje em dia praticamente 6 meses do ano você trabalha para pagar imposto. Isso aí não é regime totalitário, não é fascista? Diga aí, se não. Então, massa de manobra, chega de ser massa de manobra, chega de propaganda, né? Eles vão usar essa plataforma para se eleger. Acorda Brasil, o Brasil está ficando vermelho. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.